nem todo mundo está podendo curtir a folia, não. Tem muita gente trabalhando hoje, enquanto o bloco passa ali na rua, na Avenida Beira-Mar, no centro de Vitória. E aí sempre vem essa dúvida, né? Carnaval é feriado mesmo ou é dia normal de trabalho? Quem falta hoje, amanhã no serviço, pode ser punido? Quem trabalha tem direito a hora extra? Para esclarecer isso, vamos conversar ao vivo com o advogado trabalhista Guilherme Machado. Doutor Guilherme, bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, Bruna. Que bom que você está por aqui, obrigado pela presença. Hoje é feriado ou não é? Hoje é amanhã? Bruna, regra geral, não é feriado hoje, amanhã e nem quarta-feira. Infelizmente, muitas pessoas acham que aquela marquinha que está naquele calendário de mesa... Que ali tem a marquinha, tem fica a marquinha, vermelhinho, azulzinho, carnaval. É feriado. Mas o feriado, ele é instituído por lei, uma lei nacional. Ali consta, salvo engano, é a 993, todos os feriados nacionais. E o carnaval não é feriado, salvo em alguns lugares, por exemplo, Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, existe uma legislação específica. Aí sim, não é obrigado a trabalhar. Aí seria um feriado estadual, vamos dizer assim, né? Ou municipal, por exemplo, como o Corpus Christi é aqui para nós em Vitória. Ele não é um feriado, por exemplo, nacional. Todo mundo acha, às vezes, que é um feriado nacional, mas é instituído pela legislação municipal aqui de Vitória. Perfeito. Agora, o trabalhador que faltar hoje e amanhã, não for trabalhar, ele pode ser punido de alguma maneira? Bruno, ele pode ser punido. Se ele justificar a falta através de um atestado médico, ele não vai poder ser punido. Mas se for um dia normal de trabalho, por exemplo, o setor hoteleiro, bares, restaurantes, são setores que, na realidade, a demanda aumenta nesse período. É verdade. Então, o trabalhador faltar nesse momento, isso é muito ruim para aquele empregador. Então, ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso e, dependendo da quantidade de faltas que ele já tiver, advertências ou suspensões, até mesmo uma justa causa. E quem trabalha nesse período vai ganhar em dobro? Ainda tem muito esse mito. Assim, não, vou trabalhar porque é feriado, vou ganhar mais, vou ganhar hora extra. Isso é verdade? Depende. Se naquela região for considerado feriado, sim, ele vai ganhar em dobro se ele trabalhar. Mas aqui, por exemplo, no nosso estado, por exemplo, na capital, não é feriado. Então, se trabalhar, vai trabalhar normalmente, como um dia normal, sem receber hora extra, sem folgar, sem sair mais cedo, enfim, dia normal de trabalho. A empresa, ela pode impor banco de horas para o trabalhador que quer folgar? Tem muita empresa que faz isso, né? Ó, você vai folgar no carnaval, mas você tem que trabalhar mais antes ou tem que me pagar esses dias depois. Pode isso? Pode, Bruna. Tudo é utilizado dentro do bom senso. A gente aconselha sempre aquele acordo prévio, sempre a conversa, tanto do empregado como do empregador. Às vezes o empregado quer viajar com a família, então ele acorda as datas, por exemplo, que ele vai pagar essas horas. Então, isso pode acontecer, pode ser instituído pelo banco de horas. Na capital, a gente tem que observar sempre as convenções coletivas. Por exemplo, a Convenção Coletiva do Comércio, você tem que, no prazo de 120 dias, fazer essa compensação. Se não fizer em 120 dias, vai ser abonado aquele período. Olha só. O empregador pode mudar a escala de trabalho no carnaval? Tem um prazo de antecedência para ele avisar para esse trabalhador? Depende do contrato de trabalho desse trabalhador. Às vezes tem ali as cláusulas previstas e dependendo da cláusula que tiver, sim, o empregador, é claro, com antecedência, vai avisar que aquela jornada vai alterar. Às vezes até em benefício próprio do empregado, ele pode sim fazer com antecedência, desde que seja ali acordado, para não dificultar a vida também do trabalhador. Nessa escala 12 por 36, se o dia cair no carnaval, por exemplo, tem alguma diferença nos direitos? Não, nenhuma. Primeiro porque o carnaval não é feriado e segundo porque é uma escala normal de trabalho. Então a pessoa vai trabalhar 12 ali, vai folgar 12 e vai trabalhar 36. Então, enfim, essa escala 12 por 36 é uma escala normal. Se cair, infelizmente, o trabalhador vai trabalhar sem problemas nenhum. Tudo
que a gente está falando aqui, você observa que vem muito também de um diálogo, né, da empresa, do empregador com o trabalhador, para que não haja essa dor de cabeça, né? Tudo é bom que seja acordado e conversado, né, com as duas partes. Sim, é muito importante que seja acordado previamente. Por exemplo, vem Copa do Mundo esse ano. É verdade. Né? Então, às vezes, ali o empregador, ele pode fazer com que essas horas sejam pagas ali na Copa do Mundo. Então, é algo que pode ser conversado, né? É melhor do que, por exemplo, você ter uma surpresa de um atestado médico gracioso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação e a conversa é sempre muito bem-vinda nesse caso. Com certeza. E no meio da folia, doutor, você ir de casa também, nesse fim de semana que passou agora, sabadão, domingo, de carnaval, tinha muita gente trabalhando e pensando já na folga também, né? Estou trabalhando aqui hoje, mas depois vai ter uma folga para compensar. O Tribuna Amanhã foi para os blocos, foi para as ruas, para ouvir os foliões trabalhadores e os foliões que estavam de folga também. Vamos ver. Meu amigo pergunta que não quer calar. Vai trabalhar na terça-feira de carnaval? Como freelancer, sim. Agora, em relação à CLT, não. Então vai trabalhar porque você quer mesmo? Isso. Pensando mais é porque eu comecei a trabalhar mais com hobby, né? Aí eu arranjei um meio, né, para poder arranjar dinheiro com isso, né, um retorno. E eu pretendo, então, trabalhar esse carnaval. Trabalhei o ano novo, vou trabalhar o carnaval. Até terça-feira? Até terça-feira. Direto e reto? Direto e reto, até quarta. Até quarta? Isso, De plantão. de plantão. A senhora e todo mundo aqui que vende coco. Eu e a minha equipe toda. A chefa falou que você vai trabalhar, hein? Tem que trabalhar, né? Pra ganhar o salário. Se não trabalhar, não tem, né? Trabalhou o final de semana, vai trabalhar terça também. Quarta também. Até quarta. Até quarta. Terça-feira não vou trabalhar, vou descansar um pouco. Só vou trabalhar só na outra semana. Vou trabalhar o último dia amanhã, segunda-feira. Olha só, muita gente, então, como o senhor falou, né, aproveitando, principalmente quem trabalha com comércio esse período para lucrar bastante, mas já tinha gente ali pensando no descanso depois. Agora, o doutor estava me falando aqui uma coisa interessante. Tem um CID, né, que é um código aí para as doenças. Sim. Na hora de entregar um atestado, que fala sobre a simulação. Se for do pronto-socorro hoje, amanhã, quarta-feira de cinzas, normalmente vai estar cheio pra caramba. Como é que é isso? Bruna, geralmente nessa época a gente tem uma incidência de até 20% no aumento das entregas de atestado médico. Então, geralmente, quando o trabalhador entrega um atestado médico nesse período, o empregador ele já fica antenado com essa situação. E caso ele descubra que aquele atestado é um atestado gracioso, pode até ter uma justa causa nessa situação. E muitas das vezes o trabalhador, ele vai, simula aquela doença e tem médico que coloca o CID, que é, salvo engano, o Z26 ou Z76, na configuração do atestado médico. Olha só. E aí o empregador, quando vai conferir aquele CID, pode ser demitido por justa causa. Caramba. O trabalhador nem sabe que aquele CID, às vezes, é de simulação. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Olha só, gente, tem que ficar atento. A gente ouviu ali na entrevista de rua, né, o pessoal que trabalha com comércio de rua, vendendo comida, ambulantes. E no caso dos ambulantes, hein, doutor, quais os direitos e deveres deles? Assim, como é que fica nessa situação? Trabalhador autônomo, né? Isso, Bruno. O trabalhador autônomo, ele trabalha por conta própria. Nesse caso, não atinge, por exemplo, o ponto facultativo, que é um ato administrativo, que é feito para liberar os servidores públicos, né, nesses dias. Então, o trabalhador autônomo, ele segue o ritmo dele normalmente, do horário que ele quer chegar, do horário que ele quer sair, a pausa que ele quer fazer, se vai ser ele que vai trabalhar ou se ele vai pedir para um amigo, para um parente, para um filho ir trabalhar. Então, a regra é a dele próprio. Com certeza. As empresas costumam, muitas empresas privadas, liberar os funcionários mais cedo, né? Sim. Hoje e amanhã. Precisa compensar essa hora depois? Depende. Se isso for acordado, que vai sair X horas mais cedo para compensar futuramente, não tem problema nenhum. É muito importante que as empresas tenham ciência, por exemplo, de verificar a sua convenção coletiva local, ok? Por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, o comércio não pode compensar. É mesmo? No feriado. Pode compensar em outros dias normais. Perfeito. Agora, por exemplo,
No feriado e no domingo, por exemplo, essas horas que estão sendo liberadas no carnaval, a convenção coletiva proíbe. Só. Pode compensar em outros dias, desde que não seja feriado e nem domingo. Então tem que tomar muito cuidado também, porque tem algumas regrinhas específicas na nossa convenção coletiva de trabalho da categoria, tá, pessoal? Cada categoria tem a sua convenção coletiva. Com né? certeza. O senhor estava falando agora do CID, né, para simulação ali. Outra coisa que me veio à cabeça são as postagens em redes sociais, né? Isso pode ser uma polêmica também. Postar curtindo a folia pode gerar justa causa? Se tiver de atestado médico, sim, mas depende da situação. Tá? Então, é bom ponderar, é bom verificar. Às vezes pode ser uma foto do carnaval passado, mas se tiver de atestado médico, você pular uma folia é bem diferente do que você estar doente. Então, dependendo da situação, se tiver uma foto, se tiver um vídeo, porque às vezes você não está na sua rede social, mas às vezes você está na do seu colega. Aparece na de outra Aparece pessoa, na de um amigo, e aí, se o empregador flagrar, pode ser demitido por justa causa. Perfeito. Fernanda Costa, Praia da Costa, em Vila Velha, obrigada aí pela participação, Fernanda. Ela falou o seguinte, doutor, meu sindicato, não colocou qual que é a profissão dela, tá? Mas ela enviou a seguinte pergunta, meu sindicato falou em compensação de horas. A empresa é obrigada a seguir? Depende. A compensação de horas, se a empresa abre, funciona, e ela exige dos seus colaboradores o funcionamento, o trabalho, o empregado, ele é obrigado, sim, a trabalhar. Agora, se a empresa dá a possibilidade de fazer a compensação, ele também pode compensar num prazo. Por exemplo, a CLT permite até 6 meses. O nosso sindicato aqui do comércio, né, que pega uma gama muito grande, por exemplo, de empresas, são 120 dias. Mas isso aí tem que ser acordado e conversado. Por exemplo, tem empresa que não existe compensação e simplesmente dá essa folga. Ela não pede depois nem para aquele empregado compensar. Por quê? Porque já é uma tradição daquela empresa todo ano liberar o seu empregado naquele período. Perfeito. Estão chegando perguntas aqui pelo YouTube também. Obrigada a participação da galera do YouTube. O Elias, de Vila Velha, está assistindo do bairro Ataíde. Chegou aqui um comentário da Lívia. Lívia, obrigada por ter deixado aqui sua pergunta. Ela perguntou o seguinte, interessante isso aqui. Por que quem trabalha em shopping no estado do Espírito Santo trabalha no feriadão de carnaval? Ponto facultativo, não deveria ser meio que um feriadão por ser carnaval? Absurdo trabalhar no carnaval. Sei que muita gente fica meio revoltado, pessoal que trabalha no shopping. É até bom para a gente pontuar essa diferença entre ponto facultativo, o que é considerado ponto facultativo, e o pessoal que trabalha aí no shopping está meio revoltado achando que deveria ter folga. Como é que é isso, doutor? O shopping é um local de grande circulação. É um local que não para. Muitas pessoas, por exemplo, viajam, vão ao shopping. Sim. Muitas pessoas que estão descansando vão ao shopping. E por não se tratar de feriado, o shopping ele abre normalmente. Pode até ter uma redução ali de cada empregador, Pode talvez. até ter um horário diferenciado, justamente. de repente, né? Mas o shopping, geralmente, ele segue uma regra própria dele. Às vezes, mesmo se você quiser fechar mais cedo, dependendo do shopping, você não consegue. Não pode. Não pode, porque é uma regra que tem ali dentro para todas as empresas que estão ali. Então, nesse caso, como não é ponto facultativo, as pessoas têm que trabalhar no shopping. O ponto facultativo, a gente tem que imaginar o seguinte. O que é o ponto facultativo? Muita gente fica confusa. O ponto facultativo, a gente tem que pensar o seguinte. A administração pública, ele só serve para a administração pública. Ele não serve para o setor privado. O setor privado é uma decisão interna da empresa, que ele decide se ele libera ou não. Já o ponto facultativo, a maioria daqueles setores que não funcionam vão ser liberados. Agora, temos os setores como a guarda de trânsito, a polícia, o bombeiro, né? Esses são setores essenciais. Sim. A saúde, esses não param. Então, para esses setores também, o ponto facultativo não vai servir. Perfeito. Patrícia, de Laranjeiras da Serra, perguntou o seguinte, a empresa pode descontar vale transporte se eu não trabalhar porque foi ponto facultativo? Olha o ponto facultativo aí de novo. Como é que fica essa questão do vale transporte, doutor? O vale transporte, ele é para ida e volta. Se não teve expediente,
A empresa pode sim descontar, porque ela não trabalhou. Se ela não trabalhou, aquele vale transporte já serve por outro mês para aqueles dias que ela vai trabalhar. Então a empresa pode descontar. Agora, se a empresa também descontar aquela proporcionalidade ali dos 6% que desconta do salário, ela também tem que pensar nessa proporcionalidade, já que ela vai descontar, para também proporcionar aquele desconto ali dos 6%, para não ter também um prejuízo para o trabalhador. Com certeza. Maria Eduarda, Jardim Camburi. Maria Eduarda Almeida. Minha empresa diz que vai funcionar normal na terça-feira de carnaval. Eu posso me recusar a ir trabalhar? Cuidado, Maria, como é que é isso? Não vou. Nesse caso, não pode. O empregador não pode obrigar a Maria a trabalhar. Mas ele pode advertir, ele pode suspender e é claro que ela não vai receber. Lembrando, pessoal, que quando você falta um dia, o final de semana remunerado também é descontado. É mesmo? Então você perde o DSR. Então você acaba, não é só um dia que você acaba perdendo, você perde também o final de semana remunerado. Então, muito cuidado com isso, porque a Maria não vai perder só um dia não, se ela faltar. Acaba saindo caro no fim Vai das sair um contas pouquinho aí, mais caro. essa Vai, conta. vai. Aproveitando o gancho da pergunta da Maria, doutor, e para a gente finalizar a nossa entrevista, para o trabalhador e para o empregador também, qual que seria a principal dica para evitar a dor de cabeça? Porque é péssimo isso, né? Sim. Como o senhor falou, esse ano aí vem outros períodos, tem a Copa... que a pessoa pode aí ter que negociar para sair mais cedo, para ter folga. O que é importante agora nesses dias de carnaval para as duas partes? Bruna, esse ano, como você disse, nós temos 10 feriados. Uau! É bastante feriado. Isso em âmbito nacional. Aqui na capital, nós temos mais 3. Nossa, é muita coisa. São 4 municipais, só que um desses já está dentro do nacional, né, que é o dia 3 de abril, por exemplo. Então, aqui nós temos 13 feriados. Então, de fato, é importante que as empresas se programem, se antecipem, junto com seus colaboradores, para verificar, por exemplo, o banco de horas, para verificar quando que vai pagar, para verificar quem pode, quem não pode sair, porque às vezes você não trabalha 100% com efetivo, às vezes você diminui e faz uma escala. Então, o acordado, ele sempre é bem visto entre empregado e empregador, porque você vai evitar um aborrecimento. Sim. E vai simplesmente fazer aquilo que foi acordado. Fechado. Doutor Guilherme Machado, advogado trabalhista, dando dicas valiosas para a gente aí, não só para o carnaval agora, quanto ao longo de todo o ano. Obrigada, doutor, pela entrevista. Eu que agradeço, Bruna. Pelas informações. Até a próxima e bom carnaval. A gente está aqui trabalhando, mas vai ser um excelente carnaval. Valeu, obrigada.